Olá, hoje é terça-feira, 12 de julho, data da divulgação do relatório de julho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os números foram divulgados há pouco e com forte impacto sobre as cotações no mercado. Agora, nesse momento, eu estou aqui com o Luiz Fernando Roque, analista de safras e mercado, que vai nos ajudar a interpretar esses números e esse impacto sobre as cotações na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Tudo bom, Luiz? Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos. Mais um relatório do USDA aí que traz um forte impacto aí sobre Chicago e pode mudar o rumo das cotações aí para as próximas semanas. Tá certo, Luiz. Vamos começar então, vamos passar os dados da soja no relatório divulgado há pouco. Os principais dados desse relatório em termos de produção dos Estados Unidos em 2022, 2023, o Departamento de Agricultura norte-americano indicou uma safra de 122 milhões e 600 mil toneladas, um número abaixo do previsto pelo mercado e também recuando na comparação com a previsão de junho. Em relação aos estoques de passagem dos Estados Unidos, na temporada 2021-2022, o USDA indicou os estoques em 5 milhões 850 mil toneladas, dentro do esperado pelo mercado e acima do que foi indicado em junho. Já para os estoques 2022-2023, a indicação ficou em 6 milhões 260 mil toneladas, número bem acima do esperado pelo mercado, mas abaixo da indicação de junho. No quadro de oferta e demanda global, os estoques para 21-22 foram indicados em 88 milhões 730 mil toneladas, número acima do esperado pelo mercado e também acima do indicado em junho. Para 2022-2023, os estoques foram indicados em 99 milhões 610 mil toneladas, um número que ficou acima do esperado pelo mercado, 99 milhões e 200 mil toneladas, mas abaixo da indicação de junho. A safra brasileira é indicada em 126 milhões de toneladas, sem mudanças em relação ao relatório anterior, um pouco acima do que o mercado trabalhava. Safra argentina é indicada em 44 milhões de toneladas, com um número que ficou acima do que o mercado estimava e também acima do relatório de junho. Luiz, o que a gente pode destacar desses números aí? O que impactou mais no mercado? Dylan, é um relatório bem misto, né? Assim, com relação a estoques globais, produção global, safra brasileira, argentina, a gente não tem muito impacto, tá? As mudanças foram pequenas, em termos globais aí, é muito cedo para a gente garantir tamanho de safra ainda. Então, o que importa mesmo desse relatório são os dados de safra americana, são os dados de quadros americanos, né? E aí, como eu falei, o relatório foi bem misto, porque trouxe um viés para os dados da safra velha e um viés diferente para dados da safra nova, né? Inclusive com dados mistos também na safra nova, né? O principal dado aí realmente era o dado de produção, né? Que era a grande dúvida do mercado. O mercado naturalmente esperava por um corte na produção, o USDA confirmou esse corte, né, exatamente por uma área plantada menor, só que o corte foi além do esperado, né? O mercado esperava por uma safra de 122,9 na média, e o USDA trouxe 122,6, um pouquinho abaixo. Em contrapartida, o USDA cortou o estoque americano, também já era esperado, mas o corte ficou aquém do esperado, né? O corte foi menor do que o esperado. Isso porque o USDA, de certa forma, surpreendeu um pouquinho ao mexer aí nos números, ao mexer de forma importante nos números de exportação e de esmagamento americano para a nova temporada. Então, é isso que resultou em estoques maiores do que o esperado, porque a produção ficou muito próxima, né, do que o mercado estava esperando, mas realmente esse corte de exportação e corte de esmagamento para a temporada 2022-23 dos Estados Unidos não era o que o mercado estava esperando. Isso pegou o mercado de surpresa e resultou nesse estoque aí maior do que esperado e maior do que 2021-22, ou seja, é um estoque de recuperação, um estoque que aponta uma certa recuperação nos estoques finais, no estoque consumo americano. Então, esse dado aí, olhando para a safra nova, é um dado negativo, olhando para estoque, porque produção é um dado positivo, corte maior do que esperado, mas o que importa mesmo aí para fechar a conta do quadro de oferta e demanda são os estoques, e os estoques ficaram acima do esperado. Então, o mercado entendeu isso como algo negativo, e a gente teve um movimento bem acentuado aí pós-relatório
de queda nas cotações, agora as cotações continuam caindo bastante, né, e devem encerrar aí próximos desse momento que a gente está enxergando. Então, de uma forma geral, é um relatório baixista, embora eu entenda, Dylan, e eu acho que é importante falar, que é um movimento exagerado, porque apesar de o estoque ter uma recuperação, a gente está falando ainda de um estoque apertado nos Estados Unidos, e a gente tem que lembrar que a safra americana recém foi plantada, está recém no início do desenvolvimento, e o clima não tem ajudado muito. Então, existe um risco climático muito grande aí, que, claro, ainda não está na conta, talvez, mas que pode mudar esse quadro aí nos próximos meses. Certo, Luiz. Para a gente completar, então, completar não, mas dando prosseguimento ao relatório, depois a gente conversa um pouco mais sobre o mercado, vamos ver um pouco sobre a situação do milho, os números do milho indicados, o milho que está caindo bem na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Vamos ver, então, quais foram os principais dados e depois o Luiz nos ajuda a interpretar esse impacto sobre o mercado. Em relação à produção dos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura indicou uma safra norte-americana 2022-2023 de 368.430.000 toneladas. O número ficou abaixo do esperado pelo mercado, mas ficou acima do indicado no relatório de junho. Para os estoques de passagem, temporada 2021-22 dos Estados Unidos, com estoques de 38.580.000 toneladas, acima do que o mercado trabalhava e também acima do número de junho. Para os estoques 2022-2023, número de 37.340.000 toneladas, também superando o que o mercado trabalhava e acima também do número de junho. Números mundiais, estoques globais 21-22, indicados em 312.280.000 toneladas, estoques globais 2022-2023 em 312.940 milhões de toneladas, nos dois casos, números acima do que o mercado vinha trabalhando e também acima da previsão de junho. Para o Brasil, safra 2021-22 manteve em 116 milhões de toneladas, o mercado apostava numa leve elevação nesse número. Na safra argentina, estimada em 53 milhões de toneladas, também sem alteração e acima do que o mercado esperava. Luiz, o que a gente pode destacar do mercado, no mercado desse relatório de milho? A análise do milho parece um pouco mais simples, né, Dylan? Até a gente analisando o quadro, fica muito claro que todos os números são baixistas, né? Todas as previsões ficaram acima aí, praticamente todos acima dos números de junho e também a maior parte acima da expectativa do mercado. Então, é um relatório baixista, principalmente, né, pelo aumento da área, aumento do potencial produtivo americano. Isso mexe com vários aspectos. Então, é bem mais simples de analisar o milho, claro, mas eu lembro que da mesma forma que a soja, o milho também está numa parte inicial de desenvolvimento, um pouquinho mais avançada, porque o milho se planta um pouco antes, mas ainda é o momento inicial de safra americana, e daqui para frente é o clima que vai definir realmente se esses números de produção se confirmam, tanto para soja quanto para milho, e isso, então, é por isso que a gente pode ter várias alterações aí até a consolidação da safra americana nesses quadros aí de soja e milho da temporada 22-23. Então, tudo daqui para frente é clima, e é o clima que vai mexer com os números do USDA até a colheita lá em setembro, outubro e até o final do ano. Bom, completando, então, os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma rápida indicação sobre os números do trigo. Os estoques foram indicados nos Estados Unidos em 21-22 em 17.960.000 toneladas, abaixo do esperado pelo mercado e também abaixo de junho. Para os estoques 2022-2023, número de 17.390.000 toneladas, abaixo do que o mercado vinha trabalhando, mas acima da previsão de junho. Estoques globais 21-22 indicados em 280.100.000 toneladas, acima da expectativa do mercado e também do número de junho. Estoques globais 2022-2023, um número de 267.520.000 toneladas, número abaixo do esperado pelo mercado e acima do indicado em junho. Bom, Luiz, vamos falar um pouco do mercado, porque realmente colocou aí, parece uma reação meio agressiva do mercado, esses números. É bom lembrar que o mercado já vinha trabalhando com perdas, né? O mercado, antes do relatório, na soja tinha queda de cerca de 2%,
no milho vinha trabalhando com perdas de quase 4% e no trigo uma perda de 1%. Agora, às 14 horas e 30 minutos, que é quando a gente está conversando, a soja acentuou, tem perdas de 4%, milho também acentuou, perdas de quase 7%, e o trigo também acentuou com uma queda de 4%. Esse movimento todo do mercado, além do USDA, tem algum outro ponto que vem pressionando esse mercado, Luiz Fernando? Tem, Dylan, tem. Como a gente comentou, né, nessa gravação pré-USDA, e vem comentando aí para os nossos clientes nos últimos dias, a gente tem um peso do lado financeiro bastante importante, né? A gente tem uma aversão ao risco no mercado, a gente tem o mercado de olho aí em dados econômicos de importantes economias. O momento ele é de cautela, né? Eu acho que isso dá para falar com tranquilidade, que o momento é de cautela, porque o mercado está assustado, né, com os dados, está prevendo aí uma recessão global, e isso naturalmente acaba escorrendo para mercados de renda variável, que é o caso das commodities em Chicago, né? Então, tem esse adicional, sim, né, que é um adicional negativo, né, teoricamente, mas realmente o que mais pesa hoje na sessão são esses dados aí, principalmente no caso do milho, baixistas, né, bem baixistas, né, bem claramente baixistas, né, com aumento em praticamente todas as projeções, e de certa forma misto, mas também de uma forma geral um pouco baixista, porque ficou, como eu falei, os estoques ficaram acima do esperado no caso da soja. Mas é importante, né, de novo, ressaltar que o mercado deve ser muito volátil daqui para frente às previsões climáticas. Então, até daria para dizer que esse movimento mais acentuado na soja pode ser uma oportunidade de entrada aí na ponta compradora para os agentes, porque nada está definido, né? Esses números podem mudar e os mapas climáticos estão apontando para um clima não tão favorável nas próximas semanas, o que pode trazer aí um suporte para os contratos daqui para frente. Tá certo, Luiz, muito obrigado pelas informações. Eu e o Luiz Fernando passamos aqui os principais dados do relatório de julho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para quem não esperava surpresa, preços em forte baixa na Bolsa de Mercadorias de Chicago, um quadro de muita volatilidade, mercado financeiro de aversão ao risco. O relatório do USDA veio junto desse quadro, com essa expectativa de queda no consumo, e causou essas perdas acentuadas na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Aproveito, convido a todos a visitar nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Safras TV, que a gente tem vídeos diários sobre o desempenho do mercado agropecuário, e também convido a visitar o nosso site, safras.com.br, pedir uma demonstração da plataforma Safras, nosso produto que, além dos vídeos, além dos áudios, tem muita informação, notícias, análises e demais informações sobre o mercado agropecuário para as principais commodities. Luiz, muito obrigado pela participação. Obrigado, Dylan. Até a próxima.